Olá, meu nome é Gustavo e hoje eu estou aqui para falar sobre Haskell. Haskell é uma linguagem de programação puramente funcional, de propósito geral, e possui esse nome em homenagem ao lógico estadunidense Haskell Curry. Ela é a linguagem funcional sobre o qual mais se realizam pesquisas atualmente, sendo muito utilizada no meio acadêmico. Ela se baseia em um estilo de programação em que se enfatiza mais o que deve ser feito, em detrimento de como deve ser feito. Essa linguagem foca no alcance de soluções para problemas matemáticos, clareza e fácil manutenção nos códigos. Ainda possui uma variedade de aplicações e, apesar de simples, é muito poderosa. Agora eu vou contar um pouquinho da sua história. Só para contextualizar, o conceito de avaliação preguiçosa já estava difundido no meio acadêmico desde o final da década de 1970. Esforços nessa área incluíam técnicas de redução de grafo e a possibilidade de uma mudança radical na arquitetura de von Neumann. Após o lançamento de Miranda em 1985, diversas outras linguagens funcionais de semântica não rígida proliferaram, tais como LazyML, Orwell, Alf, ID, Crim, Ponder e Daisy. Mesmo após 2 anos, Miranda ainda era mais utilizado, mas não estava em domínio público. E é aí que em setembro de 1987 foi realizada uma conferência chamada Functional Programming Languages and Computer Architecture, em Oregon. O consenso foi a criação de um comitê com o objetivo de construir um padrão aberto para tais linguagens. Isso consolidaria as linguagens existentes, servindo como base para pesquisas futuras do desenvolvimento de outras linguagens. Os objetivos principais desse comitê, ao projetar essa nova linguagem, eram: primeiro, ser viável para ensino, pesquisa e aplicações, incluindo sistemas de larga escala. Segundo, ser completamente descritiva via publicação no tocante à sua sintática e sua semântica. Terceiro, não ser proprietária, tal que qualquer um pudesse implementá-la e distribuí-la. Quarto, basear-se em ideias que envolvessem o senso comum. E quinto, deveria reduzir a diversidade desnecessária de outras linguagens funcionais. Sua primeira versão, o Haskell 1.0, foi definida em 1º de abril de 1990, a 1.2 em 92, 1.3 em 96 e a 1.4 em 97. Esforços posteriores culminaram no Haskell 98, publicado em janeiro de 1999, e que especifica uma versão mínima, estável e portável da linguagem e a biblioteca para ensino. Esse padrão sofreu uma revisão em 2003. No começo de 2006, o processo de definir um sucessor para o padrão Haskell 98, informalmente chamado de Haskell Prime, começou. A primeira revisão, chamada Haskell 2010 e publicada em julho de 2010, é uma atualização incremental da linguagem, incorporando atributos muito utilizados e não controversos, previamente ativados por bandeiras específicas do compilador. Sobre suas características. As características do Haskell incluem o suporte a funções recursivas e tipos de dados, casamento de padrões, list comprehensions, guard statements e avaliação preguiçosa. Esta, um elo em comum entre os diversos grupos de desenvolvimento de linguagem. A combinação dessas características pode fazer com que a construção de funções que seriam complexas em uma linguagem procedimental de programação torne-se uma tarefa quase trivial no Haskell. Essa linguagem é fundamentada em Lambda Cálculo, que serve como base no desenvolvimento do artigo e apresenta um único tipo, as funções. Haskell apresenta uma tipagem fórtica e estatística, vocês podem ver, onde as expressões são ligadas ao mesmo tipo em tempo de compilação. E apresenta o polimorfismo universal, significa que possui um tipo genérico e a mesma definição é usada para vários tipos. E aqui vocês podem ver um exemplo do tão usado programa Hello World. Agora sobre o seu paradigma. O paradigma funcional enfatiza o processo de identificar blocos e partes repetidas de código e constrói funções que encapsulam a funcionalidade dentro de uma simples definição. Suas vantagens incluem construção eficiente de programas, sendo que a construção rápida de programas impulsiona o caráter de aprendizagem e da prototipação de programas complexos. Um alto nível de abstração, especialmente quando as funções são utilizadas, suprimindo muitos detalhes da programação e minimizando a probabilidade da ocorrência de muitas classes de erros. A não dependência das operações de atribuição permite aos programas avaliações
nas mais diferentes ordens. Essa característica de avaliação independente da ordem torna as linguagens funcionais as mais indicadas para a programação de computadores maciçamente paralelos. A ausência de operações de atribuição torna os programas funcionais muito mais simples para provas e análises matemáticas do que programas procedurais. Entre suas desvantagens estão problemas que envolvam muitas variáveis, como exemplo banco de dados, ou muitas atividades sequenciais. Essas são muitas vezes mais fáceis de se trabalhar com programas procedurais ou em programas orientados a objeto. E implementações ineficientes, considerando que as funções têm um caráter recursivo em suas definições. Invariavelmente, essas tendem a ser mais ineficientes computacionalmente que as linguagens imperativas, pois têm maior chance de ocorrer erros e possuem um grande uso de memória. Sobre suas aplicações na indústria, o Facebook implementa seus programas anti-spam em Haskell como um software de código aberto. O Swift Navigation, um fabricante de GPS de alta precisão, implementa porções significantes de seus produtos em Haskell, gerando algum software de código aberto. A BlueSpec System Verilog BSV é uma linguagem para design de semicondutores que possui uma extensão em Haskell. Além disso, as ferramentas da BlueSpec Inc. são implementadas em Haskell. Para finalizar, o Cryptol, uma linguagem e ferramenta para desenvolver e verificar algoritmos de criptografia, é implementado em Haskell. Bom, então é isso. Muito obrigado pela atenção e até mais.